Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Que o Mestre, neste momento, que estamos aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, hoje é quinta-feira à noite, e estamos iniciando uma nova jornada com o livro da mentora Joana de Ângeles, cujo título é Vidas Vazias. Nós explicamos e vamos novamente traçar o roteiro, como esse trabalho do estudo do pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles, ele foi interpretado e desenvolvido com as sugestões que nós pedimos à própria mentora para nos socorrer, de como nós poderíamos fazer esse trabalho de uma forma objetiva, simples, que envolvesse as lições do Evangelho. Então, nós temos hoje o primeiro capítulo. É um livro muito excelente, em que ela vai discutir os motivos e motivações que levam o homem da cultura atual para despenhadeiros, para abismo, para depressões profundas que levam muitas vezes e estão levando jovens adultos, adolescentes, adultos, pessoas de meia idade para suicídios espantosos, para doenças psicológicas arrasadoras que retiram da pessoa a possibilidade de autocurar-se e a possibilidade também de doar-se para os outros. Vamos observar que há um longo caminho que nós vamos percorrer juntos, estudando sob a perspectiva dos teóricos, dos estudiosos que desvendaram, primeiro Freud, a mente humana, e daqueles outros que atualizaram o pensamento de Freud e que continuam construindo pontes para que a gente consiga traçar um trabalho para a nossa autodeterminação, para as nossas orações, para as nossas meditações, para a nossa vivência na existência aqui na Terra. Então, vamos fazer a nossa oração, pedindo aos bons amigos, mestres do amor, que nos orientam e nos ajudam, para que a gente consiga acompanhar o trabalho do pensamento da mentora Joana de Ângeles, fazendo a interpretação casada com o Evangelho, de modo que o entendimento ele fique o mais claro possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós ofendemos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim, nós vamos aqui estabelecer o roteiro. Para cada trabalho do livro de Joana, eu abro um texto do Evangelho. E depois de estudado e lido o conteúdo do capítulo, eu faço o casamento com um capítulo, ou o mesmo capítulo que foi aberto, ou outro capítulo do Evangelho. Para o trabalho de hoje, o capítulo que nós abrimos foi o capítulo 7º, que traz aquela informação a respeito do que deve fazer o homem inteligente na Terra. Quando eu abri o texto, eu fiquei logo pensando, olhe por onde nós vamos começar. Qual é o objetivo do homem inteligente na Terra? Porque o que Joana quer na introdução do livro Vidas Vazias, ela vai dizer que é uma contribuição pequena, modesta, para que a gente possa entender
toda a problemática de dor e sofrimento que está ocorrendo, para que a gente possa criar uma prevenção, uma atitude preventiva, para que a gente não caia em tentação, né, desse mundo que se nos apresenta, porque não é só o Brasil, mas é o planeta Terra inteiro, esses momentos de loucura, de desvairamento, da busca de uma felicidade efêmera, e que nós precisamos estar prevenidos contra essas tentações. A oração que Jesus ensinou, a gente já vai pedindo isso aí, não é? De início. E ao ler o capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, como a orientação para o estudo, a gente se deparou lá com essa missão inteligente do homem na Terra, onde o Espírito Ferdinando, que é esse texto, uma instrução dos Espíritos, vai dizer que a missão é usar a inteligência para o bem de todos. E isso é muito importante, quando você usa a inteligência para o bem de todos, porque nós só podemos fazer isso quando nós auto-amamos a nós mesmos. Aí descobrimos que temos um potencial muito grande para dar aos outros aquilo que eu já consigo fazer, o pouco que eu já consigo perceber de todo o cabedal de iluminação que existe em mim enquanto espírito imortal, já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos pontos de luzes que saem do pensamento de Deus para uma trajetória de sucesso, de plenitude. Como é que nossa irmã vai iniciar este capítulo? Aqui, primeiro, cujo título está lá no livro, chamado Novamente Vidas Vazias. Aí nós vamos meditar por que novamente vidas vazias. Porque ela vai falar de um período que nós estamos inseridos nesse instante de nossas reencarnações, que é esse período da transição planetária. Mas um período semelhante a esse, nós já vivemos em muitas épocas da história da humanidade. Só que essas épocas transatas anteriores, que nós vivemos esses dissabores, essa falta de Deus em nossa vida, tiveram objetivos de impulsionar o progresso nas épocas da escuridão da humanidade, na Idade Média, alta, baixa, né? Até o mundo contemporâneo. Isso falando depois do nascimento de Jesus. Porque antes do nascimento de Jesus, a ideia de Deus já estava aí implantada. Todos esses momentos que nós vivemos de muitas guerras, de destruição, de insanidades, era uma tentativa de implantação dos valores éticos e morais que apenas alguns homens na história já dispunham, porque conquistaram, com certeza, em outros planetas, e aqui vieram com essa missão de, em sendo inteligentes, nos ensinarem que a inteligência deve ser usada para o bem de todos. Então, nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai iniciar o capítulo apresentando Freud. E eu quero, para não assustar vocês, né, iniciar o nosso trabalho falando desse modelo topológico que Freud traz e apresenta à humanidade no início do século XX. Então, no início do século XX, renasce na Alemanha esse homem extraordinário chamado Sigmund Freud. E Freud, então, ele tem a missão, né, de mostrar para nós, dentro desse modelo topológico que ele desenvolveu, que existe uma parte consciente e uma inconsciente. E aí vai. A parte consciente representa o ego, a personalidade, a forma como nós nos manifestamos
conscientemente nessa existência, e em todas as existências anteriores para os reencarnacionistas. Acontece que, ao descobrir o inconsciente, depois de seus estudos laboriosos, depois de ter feito, caminhado, né, pelos seus trabalhos escolhidos, ele foi médico, ele termina sendo um neurologista famoso na época dele, que é final do século XIX para início do XX, nós vamos ver esse espírito magnífico, né, mostrando o quanto ele sofreu, o quanto ele foi atacado pelo meio médico, pelos leigos da sua época. Foi uma briga acirrada, um ataque acirrado, porque Freud vai apresentar essa oposição entre mundo consciente e mundo inconsciente. E, ao apresentar essa oposição, ele vai dizer, né, numa conferência específica que ele faz lá por volta de 1916, chamado Conferência Introdutória à Psicanálise, quando ele apresenta os conceitos principais da construção da teoria psicanalítica, e ele vai dizer que nós somos dominados por processos que desconhecemos. Vocês entenderam o que é uma pessoa influente, um homem inteligente na Terra, que chega numa academia para apresentar o seu trabalho e vai dizer isso para os luminares da época, reunidos naquele local no ano 1916, portanto, estávamos no início do século XX, dizer que somos dominados por processos que desconhecemos. Quais as consequências disso aí? Então, as pessoas, elas ficaram indignadas, óbvio, né, que todos ali eram cientistas, pesquisadores, e ele diz muito calmamente que ele compreende a reação dos seus pares. Olha que espírito fantástico. E ele vai dizer que nós precisamos nos preparar para mergulhar neste mundo que ele deu nome de inconsciente, esse mundo psíquico, porque anteriormente nós já tínhamos estado ou sendo visitados, já tínhamos sido visitados por duas grandes inteligências que deram golpes contra o narcisismo dos homens na Terra. E a primeira inteligência que ele apresenta é Copérnico, que foi o primeiro golpe. Que golpe foi esse na inteligência do homem? O golpe foi a ideia, até Copérnico, que se tinha que a Terra era o centro do mundo. Copérnico prova que não, que a Terra não era o centro do mundo. E aí foi o primeiro golpe no narcisismo, né, das pessoas. O segundo golpe, o próprio Freud vai dizer nessa conferência, foi aquele dado por Darwin. Que golpe foi esse? Quando Darwin, depois de cansativas, né, pesquisas a respeito da evolução da espécie, ele vai dizer que a origem das espécies na luta pela vida, ela tem um caminho de transformação e adaptação. Ao dizer isso, olha que coisa, são frases que parecem simples, mas que mudam todo o modelo de entendimento que se tem sobre as questões do mundo. Os homens inteligentes, eles vêm com a missão específica para dizer coisas simples para a multidão. E qual é o golpe? O golpe de Darwin foi tirar a pretensão dos homens de serem os únicos filhos de Deus. Olha, se existe uma evolução das espécies, nesse processo de evolução, né, essa evolução, existe uma luta pela vida. E na luta pela vida existe uma adaptação. Então, filho de Deus não são só os homens, é a natureza
por inteiro. O segundo golpe do narcisismo foi esse, no narcisismo. O terceiro golpe é dado pelo próprio Freud, quando ele vai dizer que nós somos dominados por processos que desconhecemos. E ele então vai desenvolver a sua teoria da libido, e em desenvolvendo essa teoria da libido, em que os homens desesperados à época, trazendo interpretações e rejeições, né, para detonar Freud, né? A teoria da libido seria aquilo que comanda a vida dos homens. Então, esses processos recalcados, deprimidos, reprimidos, eles moram no inconsciente, e descobrir essa instância chamada inconsciente criou-se então um grande desespero para as inteligências à época dele, né? Por que cria esse desespero? Porque retira do homem o domínio sobre sua própria vontade. Quando a gente ouve hoje dizer, eu mando em mim, eu mando em meu corpo, eu faço o que eu quero, quando quero e como quero, eu sempre observo e digo, mas tu não sabes que existe uma vontade que está trabalhando numa energia específica que tem pulsão, que tem vida, que mora no íntimo do seu psiquismo, nesse local, nesse lugar, nessa instância que se chama inconsciente. A vontade vem do inconsciente, não é a vontade que o ego mostra. Olhe, então nós somos dominados por dois tipos de vontade? Aí é que está. A vontade do ego, ela é sugerida pela vontade do inconsciente profundo. A forma como essa instância da personalidade, ela vai trabalhar esses impulsos de criatividade, que o ego vai interpretar e traduzir para adaptar a sua realidade cultural, social, a sua realidade moral, ética do momento. Ela vai ter sempre um traço que a gente supõe que é isso que a gente busca, que é a felicidade. Mas o caminho para essa felicidade, nós sempre escolhemos os caminhos tortuosos. E é nesses caminhos tortuosos que Joana vai trabalhar e vai dizer, por onde vocês caminham para buscar a felicidade, vocês estão caindo nos abismos da vida. E vai trazer como exemplo a droga, a drogadição, o álcool e o sexo desvairado, desordenado, como 3 caminhos tortuosos que vão nos levar à depressão, que vão nos levar muitas vezes ao suicídio, vão nos levar a doenças profundas da alma, que moram lá no inconsciente e que, em um momento determinado, numa situação específica, o inconsciente joga para fora, porque precisa também trabalhar essas dores da alma, esses complexos profundos que estão guardados dentro de nós. Daí Joana falar novamente vidas vazias. A tecnologia está aí, todos os dias apresentando coisas novas. O conhecimento está disposto para todos. Nós temos tudo nas mãos nesse momento, mas não usamos em proveito da nossa melhoria ético-moral. Nós não fazemos isso, porque este caminho é um caminho do dar primeiro para receber depois. E Joana, magnificamente, neste livro, com 30 capítulos, segura em nossa mão e vai nos levando devagar, mostrando que sempre Jesus está atento.
colocando nos caminhos da humanidade seres benfeitores que reencarnam com missões específicas, como Copérnico, como Darwin, como Freud, para nos mostrar entendimentos que vão nos ajudar a melhorar nossa compreensão da existência aqui na Terra. O que é que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas responsabilidades? Olhe onde eu nasci, com a possibilidade de estudar, de frequentar uma boa escola. Nasci numa família que, se eu considero que a minha mãe tem tais e tais defeitos, e aí é um grande erro para Freud, nós vamos esclarecer isso depois, não é? Eu tenho um pai que me acolhe, ou vice-versa. Ou se eu não tenho nenhum desses familiares, eu vou ter um cuidador, que pode ser a figura de um tio, de uma tia, né, de uma madrinha, de uma pessoa amorosa que Deus coloca em nosso caminho para que a gente não se perca na desilusão. Mas Joana também vai falar da responsabilidade dos governos, governos cruéis, que não assumem as suas responsabilidades e que abandonam a infância, não é? Sem ter aqueles nortes, aquela orientação que os levariam para compreender a vida melhor. É uma complexidade dentro dessa área da educação, quando a gente vai falar dessa responsabilidade de governos, de empresas privadas e da própria família. Então, nós temos aí 3 estamentos que devem estar unidos para socorrer as nossas existências, porque cada um de nós tem um plano específico para ser elaborado. Cada um de nós tem um trabalho a ser resolvido aqui na Terra. Mais tarde, lá pelos anos 60, nós vamos encontrar 2 grandes estudiosos, o Michel Foucault e o Paul Ricoeur, que eles vão trabalhar com a ideia de mestres da suspeita e colocam Freud como um mestre da suspeita. O Nietzsche é o segundo e o Marx é o terceiro. Nós não vamos utilizar as razões de Nietzsche nem as razões de Marx para serem escolhidos como mestres da suspeita. Nós vamos focar em Freud. Que suspeita foi essa que levou o Michel Foucault, que levou o Paul Ricoeur a colocar a descoberta deste homem, Sigmund Freud, não é, que descortina o século XX para a nossa felicidade, para o conhecimento da existência do inconsciente. Não é? Então, eles colocam, por reconhecerem nos anos 60 a importância do trabalho construtivo dessa criatura, porque Freud leva mais de 50 anos construindo e aperfeiçoando os seus conceitos para elaborar um corpo científico que desse à doutrina e ao trabalho dele de provar a existência do inconsciente e provar que os conceitos desenvolvidos seriam um norte para minorar o sofrimento psíquico das pessoas. Ele trabalhou sem parar. Ele desencarna trabalhando em seus conceitos. E depois os seus continuadores, né, os freudianos, que vão criar as escolas, a escola pós-freudiana, e Joana faz uma referência a Alfred Adler, né, que discorda. Ele discorda de Freud, porque Freud centra na questão da libido sexual, e foi exatamente essa interpretação muito violenta da libido sexual pelos seus contemporâneos e por aqueles que foram posteriores à geração dele, que vai levar um desprezo da dimensão da transcendência humana. E naquela discussão acalorada surge o Adler, o Alfred Adler, que ele vai dizer que não,
que nem tudo está centrado na libido, que ele acredita, né, e vai pesquisar e vai provar, segundo os argumentos dele, que o sofrimento humano ele está centrado na questão da inferioridade humana. Aí nasce essa questão, né, que a gente diz, olha, é o complexo de inferioridade que leva a pessoa a sofrer. E muita gente diz isso, o meu complexo de inferioridade é tão grande porque eu não sei ler, porque eu leio e não entendo, porque eu nasci baixinha, porque eu nasci negro ou negra, porque eu nasci feio ou feia, porque meus cabelos são assim. E a gente vai criando essa gama, né, de um complexo que foi trabalhado por Adler, porque ele discorda do Freud. A gente não conhece essa trajetória, né, da intelectualidade humana, do trabalho da inteligência do ser humano na Terra. E aí a gente vai repetindo. A gente repete, repete como um nariz de cera, mas não conhece a origem. E por não conhecer a origem, nós vamos andando, trabalhando com esses conceitos, cuja profundidade nós não temos ainda, porque não quisemos utilizar a alavanca da vontade para vencer a nós mesmos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nenhuma atividade humana, nenhum trabalho existe sem desafio. Os desafios, eles estão para que a gente enfrente, trabalhe, use a inteligência e procure superar. Porque os desafios, Joana vai dizer, são os desafios da preguiça mórbida que existe no ser humano. Ainda trabalhando aqui na natureza do planeta Terra. Se você vai desenvolver um trabalho que você precisa usar mais tempo, use com a sua força de vontade. Hoje você usa 10 minutos do seu tempo a mais, 15, 20, aí você vai treinar sua mente, seu corpo, para usar um pouco mais de tempo para se dedicar àquele estudo, àquela pesquisa, àquele trabalho manual. Ah, eu não tenho tempo para fazer um sapatinho. Eu não tenho tempo para aprender a costurar. Eu não tenho tempo para ler um livro. Minha gente, há livros tão pequenininhos, não é? Que outro dia eu estava lendo um que era composto de 2 ou 3 parágrafos e meditando sobre essa questão desse argumento das pessoas dizerem que não tem tempo para ler. Eu falei assim, meu Deus, um capítulo com 3 parágrafos? Eu não tenho tempo de ler? Então você vai lá para o YouTube, vai assistir às palestras, escolha bem para o seu crescimento espiritual, moral e ético, coloque seu foninho de ouvido e devagarinho vá ouvindo, porque elas estão ali para o público, para todos que queiram usar a força de vontade e trabalhar contra a preguiça mórbida. E então nós vamos fazendo esse trabalho e podemos repetir, olha, a gente pode assistir várias vezes e aprender. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai propor em seu livro uma revisão de conceitos em torno do existir. Esse é o objetivo do livro. Rever todos os conceitos em torno do existir. Qual é o seu conceito a respeito de vida? Eu não estou pedindo para definir vida. O que você pensa que seja vida? Vida é uma luta e labuta, é assim como eu entendo. A vida é feita de desafios diurnos, noturnos, cotidianos, semanais, mensais, que se nos apresentam para que a gente, usando a inteligência, pense com nossa irmã Joana e com o Evangelho, que eu fiz o link para o trabalho de hoje, não aquele que eu abro para me inspirar, para me ajudar, que no trabalho de hoje, está lá no capítulo 7º, que foi Fora da Caridade, não há salvação, e o título é Bem-aventurados os
pobres de espíritos. Olha, os pobres de espírito para começar o dia, para começar a noite de quinta-feira. E o evangelho para terminar, que eu linkei com esse trabalho que Joana faz, é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E nós vamos ver lá esse texto que é do nosso irmão Paulo, como é que ele nos explica magistralmente o que é que significa essa caridade. O que é que significa, na totalidade, esse pensar no outro. Eu penso em mim e minhas necessidades, mas eu também escolho o outro para colocar no rol da minha vontade, do pensamento que vai se conectar. Não só daqueles que eu amo, das pessoas que trabalham conosco, em nosso campo de trabalho, das pessoas da sociedade que nós queremos incluir, abarcar, daqueles que estão nos nossos grupos de estudo, grupo de pesquisa, grupo de trabalho, né, dentro das nossas igrejas. Esses são os outros, porque para a gente pensar nos outros, nós precisamos curar o outro que está em nós. Vou explicar. Quem é o outro que sou eu que eu desconheço? Nós somos dois. Eu só vou falar de dois. Nós somos muitos quando usamos as máscaras para os determinados tempos. Nós somos muitos, porque nós estamos trabalhando com facetas do ego, né, que se adapta aos momentos e pode ser saudável, mas a maioria de nós usamos de uma forma não saudável, e essa forma não saudável vai constituir aquilo que o Jung chamou de sombra, um dos conceitos, né, da psicologia analítica do Jung. Que sombra seria essa? Esse livro ele tem umas explicações dos conceitos ao lado, porque as pessoas estavam reclamando e continuam reclamando que Joana é uma leitura difícil, porque ela traz um trabalho a respeito da mente humana, do psiquismo humano, e está sempre utilizando os conceitos dessa área científica do estudo da mente humana. Então, Joana autoriza a colocar ao lado de cada conceito que ela utiliza uma definição simplória. E ela coloca lá sombra, aí, como o arquétipo que consiste nos instintos animais coletivos. Quando se fala em instintos animais coletivos, para onde vai a minha cabeça? Para Darwin. Só o homem é filho de Deus. Ele disse não. Na luta pela vida, as espécies estão evoluindo, progredindo, se adaptando. E o homem é uma espécie de animal. Só que ele já tem uma inteligência evoluída e tem outras perspectivas que são colocadas em seu desenvolvimento, que nós não temos como explicar ainda, porque a gente precisa ir lá ver, ouvir, estudar o livro Evolução em Dois Mundos, para a gente ter condições de compreender tudo isso aí. Então, este amor ao próximo que Joana vai nos falar, a gente precisa primeiro curar o outro em mim. Quem é o outro que está em mim? O outro que está em mim é um ressentido, é um magoado. Esses ressentimentos, essas mágoas, são frutos de recalques. Experiências que nós vivemos desde a nossa época infantil e que foram considerados como um desprazer. E a gente guardou no inconsciente profundo a 1000 chaves. Esse outro precisa ser curado. Porque esse que eu me apresento usando o ego, e a Joana então vai colocar aqui
né? A definição de ego, que é uma instância psíquica, olha como ela vai definir: produto das reencarnações. A minha pergunta é: quantos egos nós construímos? Aí eu tenho que fazer uma outra pergunta. Carmélia, quantas existências você já teve aqui na Terra? Ah, eu renasci no Egito. Construí um ego lá, com os recursos culturais, sociais da sua época, com as vivências que você teve de felicidade, de ressentimento, mágoa e dor, e ódio, violência, tudo lá, construído ali, naquele cadinho. Outra vivência, na Espanha. Qual foi o papel que você desempenhou lá? Bom, e lá a gente absorve as culturas da época, né? E olha, para cada existência naqueles países, naqueles locais, há uma absorção da cultura da época, das questões sociais da época. E essas imagens e símbolos nós guardamos em nosso inconsciente profundo. Elas são produtos do instinto e vão formar aquilo que Jung deu o nome de arquétipo. Tá vendo? Então, os egos, as muitas personalidades, as muitas existências para aqueles como nós que trabalhamos com o conceito de nascer de novo, porque Jesus nos ensinou isso quando conversou com Nicodemos. Está lá no Novo Testamento. Então, ela vai acrescentar essa definição fantástica. Ego é produto das reencarnações. Vocês entenderam agora? E que em determinada fase, eu estou lendo o que está no livro, do desenvolvimento humano, e aí a gente precisa estudar sobre desenvolvimento humano. É algo fantástico, né? Corrompe-se pelo excesso de si. Que excesso de si é esse que o ego se corrompe? É o que ela vai trabalhar no livro todo. O excesso de mim, a vaidade, o querer estar na competição do WhatsApp, do Instagram, seja lá onde eu me manifeste, mostrando uma felicidade idealizada, que ela não está na minha realidade. Então, eu crio uma fantasia. A gente vai, enquanto adultos, fantasiando. E nessa fantasia, eu construo um ego superposto, feliz. A família feliz, a família perfeita, não é? A professora maravilhosa e fantástica, que Deus deu a oportunidade, olha aí, de ter tudo o que ela quer. Vai passando ali, olha o carrão, olha a casa maravilhosa que mora, viagens. É uma poliglota ou é um poliglota, fala várias línguas, porque teve a oportunidade de estudar. Eu mal estudei numa escola pública. É assim que as pessoas avaliam. Mas e aí? Esse ego narcísico que se coloca criando essa felicidade falsa, né, que é a felicidade da mídia, das redes sociais, é uma criação que não condiz com a minha realidade. Eu já expliquei para vocês que a minha realidade é a realidade do outro. O outro que sou eu, que habita em mim, eu preciso ver. Eu preciso observar ele. Quando a gente vai estudar o texto Fora da Caridade, não há salvação, Paulo vai nos ajudar a dizer, né, a pensar, a refletir sobre a questão que Joana reporta aqui no final do seu capítulo, e aí é para encerrarmos a nossa fala, que ela diz que é a educação da libido freudiana, a superação do conflito de inferioridade de Adler, que são duas questões que ela traz nesse capítulo, a libido freudiana e o conflito de inferioridade ou complexo de inferioridade de Adler, a compreensão profunda das neuroses. Olhe bem,
Não sou eu só que sou neurótica, você é. Todos nós aqui somos neuróticos. Esses autores todos aqui, ó, todos são neuróticos. Você vai dizer, Joana, foi? Diz Freud, está na Terra? Sim. Acabou. Eu não sei a dimensão, por favor. Né? Essas profundas neuroses e a iluminação da sombra junguiana, não é? Então você tem que iluminar a sombra. Mas o que é isso, iluminar a sombra? É descobrir a dor do outro que mora em mim, né? A inveja do outro que mora em mim, a competição do outro que mora em mim, a vingança do outro que mora em mim, o ódio do outro que mora em mim, o despeito do outro que mora em mim. Olhe, eu preciso iluminar esta sombra. Esses grandes complexos que estão lá, eles vão ressurgir no conceito kardecista ou kardeciano, quando ele diz, fora da caridade não há salvação. Então, finalizo dizendo, vamos reconhecer o outro que mora em nós. Não é? Vamos trabalhar, mas trabalhar com alegria. Olha, eu já reconheço, eu já identifico que esse outro que mora em mim sou eu mesma. É fruto dessas existências em que nós somos agregando ao ego das reencarnações anteriores algo positivo e muita coisa negativa. Mas esse momento agora da nossa existência aqui na Terra, encarnados, vestidos de um corpo biológico, é hora de fazer a separação do joio e do trigo. Nós não vamos jogar o trigo no mato, nem jogar o joio no mato. A gente vai aprender a separar. É trigo? É coisa boa, né? É relativo ao meu progresso moral, é o que eu já conquistei, estou conquistando no meu processo evolutivo. É joio? É, não jogue fora. Tudo que é joio é o outro que mora em mim. Então eu vou procurar trabalhar esses grãos do joio e dar nome a cada um deles, conforme as emoções negativas que eu registrei a partir das muitas infâncias que eu já vivi, mas especificamente a partir dessa existência de agora. O que me marcou, que eu recalquei, que eu guardei no interior de mim mesma, para ir devagar, curando com o evangelho na mão e na outra mão com a bandeira da boa vontade. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e vamos assim caminhando devagar para uma compreensão maior de qual é a finalidade da minha existência aqui na Terra. Que a paz do Senhor nos acoberte, nos envolva e nos dê um final de semana maravilhoso, dias ensolarados, de meditação, de oração, para que a gente abrace todos aqueles que estão em nosso círculo, né, de amizade ou não, de modo a que a gente possa caminhar junto para um progresso ético, moral, em direção de Deus.